Então, nós estávamos falando, né, a respeito do o porquê, né, que as inovações elas acabam por falhar. E nós falamos, né, só apenas para recapitular um pouquinho, né, que o problema das grandes empresas é que muitas vezes elas não entendem, né, os consumidores. E o mais interessante ainda, por que que estas organizações ou por que que os produtos eles falham? Por que que as empresas, por que a gente não entende literalmente o que o consumidor deseja? Por quê? Por quê e por quê? Um dos pequenos problemas, se assim eu posso dizer, um dos pequenos gaps, né, que existe, que o neuromarketing vem para poder completar e nos dar cada vez mais melhores ferramentas para analisar todo esse processo, é o entendimento que de dois processos, duas formas de entender o consumidor. Onde nós temos, por um lado, o homo econômicos e, por outro lado, o homo irracionalis. O homo econômicos, ele parte do pressuposto ou ele parte da ideia da economia tradicional. A economia tradicional, ela nos evidencia, ela deixa evidente em todos os seus preceitos, desde que começaram a estudar os comportamentos em termos de os aspectos econômicos, seja grandes empresas, seja de nações, seja de indivíduos, ele parte do pressuposto de que o objetivo principal de um consumidor, né, de um cidadão, ele, quando ele se depara com uma oferta de compra, ele vai procurar razões ou ele vai procurar métodos, maneiras, formas de maximizar o seu ganho. Então, é como se fosse da seguinte maneira, como se fosse literalmente um computador, que ele, quando se depara com a oferta de uma empresa, ele vai colocar em uma balancinha todos os custos envolvidos na transação, todos os benefícios envolvidos na transação, faz ali, ó, com base em todo o conhecimento que ele tem, literalmente uma diferença entre os dois, e se o benefício for maior que o custo, ele enxerga valor e ele acaba fazendo a sua compra. Esta é a ideia do Homo Econômicos. Essa ideia do Homo Econômicos, ele sustentou por muito, muito, muito tempo o pensamento do marketing, né? Quando nós estudamos o comportamento do consumidor pelo viés do Homo Econômicos, é aquilo que eu já havia comentado para vocês. Principalmente quando a gente analisa o comportamento do consumidor, nós temos as fases do processo de compra. Reconhecimento do problema, quando ele percebe que ele tem um problema a ser resolvido, depois ele vai buscar as alternativas, vai analisar as alternativas, depois ele vai peneirar essas alternativas que é a melhor, depois ele decide a compra e depois ele vai ter o seu comportamento pós-compra. Então, o Homo Econômicos, ele parte desse pressuposto de que nós temos uma linha, né, bem tênue, não, uma linha assim, sabe, onde não existem muitas alterações, é muito simples. Basta apenas você entender esse processo que você vai compreender como que o consumidor pensa e aí, como ele analisa com bases racionais, ele vai escolher a sua empresa em detrimento do concorrente. Esta é uma corrente do Homo Econômicos. E nós temos uma outra corrente que é voltada ou que ela surgiu com a economia comportamental. A economia tradicional, então, ela parte do lado lógico desse consumidor. A economia comportamental, ela parte de qual ideia? Que realmente nós temos preceitos que nós podemos colocar o comportamento do consumidor em determinadas caixinhas, porém, nem sempre ele tem capacidade de avaliar qual o real valor de um produto. Então, ele pode ser que seja influenciado por situações do meio que ele está inserido para basear a sua compra. De uma forma bem simples, este consumidor ele não é muito racional. Não é muito racional de qual maneira? Olha que interessante. Desculpe, e um dos papas da economia comportamental é o Kahneman. O Kahneman, ele tem um livro muito interessante que chama Rápido e Devagar. Rápido e Devagar, duas formas de pensar. Eles partem da ideia de que
nós, como processos decisórios, nós temos dois sistemas para decidir. O sistema 1, que ele é automático em termos do quê? Ele usa gatilhos para poder tomar decisão. Ele é automático, ele usa viés e confirmações, nós vamos ver um pouco mais para frente. Viés são pequenos atalhos que eu utilizo para subsidiar a minha decisão. Tá? Então é uma coisa, se todo mundo vai para determinado restaurante, então ali é um viés, é um atalho que eu utilizo para identificar que realmente aquele restaurante é bom porque todo mundo vai para lá. Tá? Então o Kahneman, ele criou este lado da economia comportamental. E como eu disse, é um desencadeamento da economia tradicional que parte da ideia de que existem outros componentes, outros fatores que influenciam o comportamento de compra, e a analogia que ele usa no livro, como eu falei para vocês, é o sistema 1 e o sistema 2. O sistema rápido e o sistema devagar. O sistema 1 é automático, o sistema 2 é devagar porque ele é oneroso e sou obrigado a pensar. Essa é uma dica de leitura muito legal e é muito interessante. Ok? Então, este é o grande desafio que nos mostra. O homo economicus, ele é lógico. O homo irracionalis, ele não é tão lógico dessa maneira. Um é economia tradicional, o outro é economia comportamental, psicologia social, biologia, antropologia, psicologia normal, aquela tradicional que nós conhecemos. Tudo isso são fatores que influenciam no comportamento de compra. Um exemplo muito interessante que mostra, de novo, como nós não somos muito racionais. Este exemplo também é do Dan Ariely, que é num livro também muito legal que ele tem, que chama Psicologia do Dinheiro. Livro bom demais. Depois eu passo naquela listinha para vocês. Ele faz um questionamento, só para mostrar como nós não somos tão racionais como nós imaginamos. Se, eventualmente, vamos imaginar que você chega na sua casa e aí você vai abrir a porta da sua casa, quebra a chave dentro do miolo lá da fechadura. Aí você contrata um chaveiro. Aí vem o chaveiro, ele cobra de você R$200 e faz o serviço em 2 minutos. 2 minutinhos. Ele vai lá, tira um negocinho lá e já está pronto. O que normalmente você vai... Agora, olha outra situação. Você, mesmo problema, tem lá, chaveiro, a chave quebra. Você contrata um chaveiro e aquele chaveiro cobra R$200, só que demora 3 horas e meia para destravar a sua porta. E vai cobrar os meus R$200. Qual é o preço mais justo que você vai achar? Normalmente, a maioria das pessoas que se depararam com esse experimento, elas dizem o seguinte, que o preço mais justo é aquele que demora 2 horas e meia. Perceberam como nós não somos tão lógicos? Nós podemos pensar o seguinte, aquele que veio em 5 minutos, valeu os R$200. Valeu por quê? Primeiro, eu contratei um especialista, não contratei qualquer um. Ele foi lá e fez o serviço rapidamente. Segundo, olha quanto tempo ele me poupou. Imagina que você tenha chegado cansado do trabalho, cansado de viagem, ele fez em 5 minutos. Mas não. Olha como nós temos dificuldades em racionalizar as opções de mercado que nós temos. Olha como nós temos dificuldade em estabelecer logicamente comparações. Isto é um comportamento básico deste homo irracional. E o que eu acho mais brilhante quando nós pensamos em termos desse homo irracionalis, mas lembrando, eu ainda considero homo econômicos, tá? Igual eu falei, eu considero os dois lados. O que eu acho mais brilhante quando nós entendemos o homo irracionalis é que esta forma que ele tem de pensar, de maneira não lógica, o sistema 1 e o sistema 2, ele vem de uma herança de lá dos nossos antigos antepassados. Ou seja, eu fiz uma pergunta para vocês. Os nossos comportamentos, eles mudaram? A nossa forma de pensar, ela mudou atualmente? Onde nós temos mais opções de compra, nós temos o advento de tecnologia, nós somos mais vulneráveis à comunicação das empresas, nós somos mais suscetíveis à opinião dos outros, nosso processamento, a
forma com que a gente processa a informação e, consequentemente, decidimos, ela mudou? A resposta, que cada vez mais eu tenho, e cada vez mais fica claro para mim, é que não mudou nada. Não mudou nada. Por que não mudou nada? Porque a forma de pensar, ela se dá de qual maneira? De constituição de cérebro. A forma de pensar, ela se dá em configuração biológica. Claro, a sociedade influencia, sem dúvida alguma. Todas as opções influenciam, sem dúvida alguma. Mas a forma com que uma informação, nós capturamos a informação do meio, processamos ela e tomamos uma decisão, a forma com que esses dados eles são trabalhados em nosso cérebro é algo biológico e não social. Se é algo biológico, a configuração, imagine o seguinte, a configuração de como se encaixa cada uma das informações, ela é a mesma. Ela é a mesma. Nós ainda não tivemos tempo de assimilar todas essas mudanças que nós temos atualmente. E quando nós analisamos pelo viés do homo irracional, ele nos mostra isso. Quando a gente fala o sistema 1 e o sistema 2, cérebro reptiliano, estamos falando do quê? Dos nossos amigos antepassados. Isso que eu acho brilhante. Brilhante quando eu estudo neuromarketing, brilhante quando eu faço as análises em termos de decisões, em termos de comportamento. Isso nos deixa muito evidente que aí, na aula que vem, que nós falamos sobre, amanhã, né? Nós falaremos sobre processos decisórios, a gente volta um pouco mais nessa discussão, tá bom? Então, por que nós temos tanta dificuldade de entender? Porque nós temos que ter isso em mente. Nós temos 2 cérebros, 2 processos decisórios para analisar. O homo econômicos e o homo irracionalis.